famílias educadoras. Aqui mais uma vez a professora Machene, do Ministério EDA. Estamos aqui hoje para tratar com vocês de algo rápido e prático. Mais uma vez sobre como fica o cenário do homeschooling ou da educação domiciliar agora que nós estamos com um novo governo. Então eu trarei para vocês algumas informações de uma matéria de um jornal e eu estarei comentando um pouquinho acerca de como estará o cenário em relação a esse assunto. O jornal online Gazeta do Povo trouxe a seguinte notícia: o novo governo oficialmente é contra o homeschooling. A volta desse sistema de governo à presidência da República tem trazido ansiedade às famílias que praticam o ensino domiciliar. Mas no plano federal, mudanças não devem ser repentinas. E o perfil do novo Congresso dá esperança de que essa modalidade de educação ainda venha a ser regulamentada. Como sabemos, até 2018, o homeschooling estava em um limbo legal. Não era proibido, mas tampouco era regulamentado. Naquele ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prática não é inconstitucional, mas que era necessária a edição de uma lei para sua regulamentação, aprovada no Congresso Nacional, como todos nós sabemos, certo? E o governo anterior teve uma postura favorável à educação domiciliar e chegou a lançar uma cartilha para auxiliar os pais que optam por essa modalidade de ensino. Portanto, o partido atual nunca escondeu ser contra o homeschooling. O conselheiro do presidente em exercício para a educação e ex-comandante do MEC costuma dizer que o ensino domiciliar é nocivo porque, de acordo com ele, não permite uma socialização adequada das crianças. O vice-presidente eleito afirmou recentemente que o homeschooling é coisa do século XVIII. As diretrizes prévias lançadas pelo novo presidente, que não divulgou seu programa de governo, não tratam diretamente do homeschooling, mas prometem reconstruir um projeto democrático, está escrito aqui entre aspas, que, segundo o seu partido, foi desmontado e aviltado no governo anterior. E o documento também fala em fortalecer a educação pública universal, democrática, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, laica e inclusiva, entre aspas. Durante os governos do partido do atual presidente, a postura oficial era de não reconhecer o homeschooling, mas não houve perseguição sistemática das famílias educadoras pelo Executivo Federal daquela época. Por forças da lei, a fiscalização direta nesses casos é feita nos níveis estadual e municipal, mais precisamente pelas secretarias de educação. Os conselhos tutelares e Ministério Público, pelo mesmo motivo, não deve ser acompanhada imediatamente de uma ação mais incisiva no governo federal contra as famílias educadoras. Portanto, para o advogado Carlos Vinícius Reis, diretor das Relações Institucionais da Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, a vitória do novo presidente não necessariamente resultará em mudanças no curto prazo. Na prática, de fato, de imediato, nada muda para as famílias em relação ao cenário em que nós já estávamos. Isso porque a prática do homeschooling não depende de um ato de quem esteja no exercício do poder executivo. Por outro lado, o governo em exercício pode tornar mais difícil a aprovação do projeto de lei 3179/2012, que regulamenta o homeschooling. O tema é assunto do Congresso, mas a influência do exercício em temas como esses é considerável. No presidencialismo brasileiro, com as frequentes barganhas entre o executivo e o legislativo, o governo pode usar as suas armas para barrar a pauta. Neste ano, depois de um longo debate, a Câmara aprovou a medida por 290 votos a 144, mas falta ainda o aval do Senado, onde há resistência ao projeto por parte de alguns senadores. No mandato do novo presidente, caso o texto seja aprovado nas duas casas legislativas, o Executivo terá o poder de vetar a proposta, que nesse caso seria apreciada mais uma vez pelo Congresso. Para a mestre em Educação e presidente do Instituto Livre para Escolher, a adoção de uma postura frontalmente contrária ao homeschooling seria um tiro no pé
para o governo. Dos 38 membros da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, 30 reconhecem o ensino domiciliar como opção legítima de educação compulsória, seja por meio da legislação específica ou por permissão estabelecida na própria Constituição Nacional. Ela argumenta que o ingresso do Brasil na OCDE, um pleito antigo, pode ser facilitado, como a adoção de uma política mais favorável ao ensino domiciliar. A legislação dessa prática no Brasil deve, inclusive, nos ajudar no processo de integração à OCDE, já que o incentivo à liberdade educacional já foi exposto em vários documentos da entidade, todos contra o homeschooling. Muitas entidades, ONGs poderosas, financiadas por algumas das maiores empresas do país, têm uma postura semelhante. Uma das presidentes de uma ONG afirmou no mês passado que o ensino doméstico está ligado ao abuso infantil. O homeschooling é colocar essas crianças em casa totalmente à mercê da violência, de abuso, de trabalho infantil, de milícias. Ela afirmou ao lado do vice-presidente e do presidente em um evento da campanha. Isso é mais do que uma fake news, é uma irresponsabilidade. Não há no Brasil qualquer caso de famílias denunciadas por praticarem homeschooling que estejam vinculadas a abuso infantil, afirma Carlos Vinícius Reis, da ANED. Pelo contrário, muitas famílias optam pelo homeschooling para retirar suas crianças de um ambiente em que as crianças passaram por algum tipo de abuso. Há ONGs que recebem recursos de grandes empresários, um dos principais financiadores que tem investido pesado no setor educacional e, portanto, possui interesses econômicos na proibição da educação domiciliar. Ele controla dezenas de escolas no país, com um total de 170 unidades escolares e quase 120 mil alunos. É possível apontar um conflito de interesses na atuação dessas ONGs, mas também é fato que o establishment educacional brasileiro é majoritariamente contra o homeschooling. Isso inclui a academia, as entidades que afirmam militar pela educação e uma parte considerável do judiciário. No governo anterior, o Ministério da Educação servia como um contraponto. Agora, na nova gestão, o contraponto não existirá, ou pelo menos não virá do executivo. Mas os argumentos como os usados pela secretária, que citamos há pouco, revelam o descompasso com a pesquisa produzida fora do país. Por exemplo, nos Estados Unidos havia cerca de 2 milhões de alunos na modalidade homeschooling pouco antes do início da pandemia. Há indicações de que o número passou a ser muito maior, graças às restrições motivadas pela 19. Com uma prática mais consolidada, o país permite uma análise mais sólida sobre os benefícios e malefícios do homeschooling. E o saldo é positivo. Um dos principais estudos sobre o tema foi publicado em 2014 pelo professor Joseph Murphy, professor da Universidade Vanderbilt. Ele analisou a literatura acadêmica produzida sobre o homeschooling e concluiu que os temores sobre os efeitos negativos da prática não se comprovaram. Mesmo para filhos de pais com baixo nível educacional, o professor indica que o homeschooling gera estudantes com notas maiores em testes padronizados do que os que frequentam escolas públicas. No longo prazo, os alunos educados em casa também têm um melhor desempenho na faculdade e uma maior satisfação com a vida de forma geral. O receio de que as crianças educadas em casa tenham menos habilidades sociais também é infundado. As evidências, diz ele, sugerem que, no mínimo, essa preocupação é provavelmente exagerada e que o mais provável é que ela não tenha fundamento. Afirma ele, que escreve em outro trecho: nos últimos 30 anos, pesquisadores têm documentado que os alunos educados em casa estão envolvidos em uma ampla gama de atividades religiosas, sociais, esportivas, extracurriculares, de governo, trabalho, educacional e de serviço fora de casa. O artigo acrescenta que essas crianças geralmente interagem mais com pessoas de outras faixas etárias, o que é muito benéfico.
No Brasil, longe de eximir as famílias educadoras de qualquer responsabilidade, o projeto de lei aprovado pela Câmara criaria uma série de normas. Cada família precisaria matricular seus filhos na rede regular de ensino, que deve monitorar a evolução do estudante. Se há uma esperança para os defensores do homeschooling, é o crescimento da bancada conservadora no Senado, onde havia a maior resistência ao tema. Com a nova composição a partir de 2023, principalmente se um partido mais alinhado à defesa da liberdade educacional conseguir colocar um presidente na casa, as chances de que seja aprovado aumentam bastante. Isso nos traz a possibilidade de que, mesmo assim, possa haver um eventual veto do novo presidente. Com o executivo na mão do partido da posição, é possível que o governo passe a fazer o contraponto com o establishment educacional na defesa dos direitos das famílias educadoras. Nesse cenário, nossos esforços se voltam para o Congresso Nacional, resume Carlos Vinícius Reis, da ANED. Queridas famílias educadoras, eu estou aqui trazendo para vocês aquilo que eu encontrei de mais atual e as probabilidades daquilo que vai acontecer com relação à aprovação da regulamentação da educação domiciliar aqui no Brasil. O que eu penso é que nós haveremos de, pelo menos durante esse período de 2023, nós permaneceremos com o mesmo quadro que estamos vivendo nos anos anteriores. Portanto, eu insisto com as famílias que se capacitem, que se preparem, que busquem uma forma de estarem cada vez mais atualizados e desenvolverem a argumentação e, ao mesmo tempo, trabalharem com seus filhos de forma eficiente em suas casas, trabalharem da forma como dita a verdadeira educação. Portanto, nós sempre estamos aqui orientando vocês a que busquem a literatura do Espírito de Profecia, que é instrutiva, para que vocês possam estar bem instruídos, para que vocês possam estar bem preparados e tenham os recursos necessários. Para tanto, nós aqui do EDA temos a nossa coleção Família Educadora, da fase informal até a fase formal avançada. Você pode buscar lá no nosso site, missãoeda.com.br, e você poderá ter acesso a esse material que possibilitará a você a introduzir às suas crianças todo o ritmo da verdadeira educação. É um material aprovado, está sendo muito útil para muitas famílias, nós as temos acompanhado, damos tutoria. Também nós estamos aqui oferecendo o curso de capacitação de pais para as famílias educadoras. E esse curso sairá, com um certificado da missão Joquebed. E vocês poderão também ter esse certificado em forma de currículo, para que num dado momento, quando vocês forem inquiridos, forem abordados, talvez pelo Conselho Tutelar, talvez pelo Ministério Público, vocês poderão ter em mãos a prova de que vocês não estão realizando a educação domiciliar de forma aleatória ou de forma irresponsável, mas que sim, que vocês têm um preparo para realizar essa tarefa que é imprescindível e de exclusiva responsabilidade de vocês mesmos. Então, ficamos por aqui. Até lá, que Deus os abençoe. Tudo de bom. Até a próxima.